Boa noite a todos. É muito bom estar aqui novamente com todos vocês, considerados amigos, família, né? Isso é muito bom, né? E hoje o tema que eu vou falar para vocês aqui do Vinha de Luz é não se envergonhar. Então eu vou ler aqui um trechinho e tem umas palavrinhas assim que eu tive que deixar a cola do lado, sabe? Mas é bom que a gente vai aprendendo coisa nova, né? Não se envergonhar, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Disse Jesus em Lucas capítulo 9, versículo 26. Muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos, tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Carregam-se em grandes discussões atrabiliários e irascíveis. Eu vou ler o texto, gente, e depois eu vou discorrer e vou falando o significado aqui para a gente compreender melhor. Tá? A gente tem que dar um Google, porque senão não vai. Tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa. E quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre, nem de seus ensinamentos perante a multidão. Então, quando ele diz ali, de algumas afirmativas quixotescas, segundo o Google, quer dizer que é uma característica que vem do personagem Dom Quixote. Dom Quixote, que foi um personagem criado pelo escritor espanhol Miguel de Cervantes, e ele é um personagem muito ingênuo, romântico, ele é um tanto desligado da realidade, ostenta uma valentia que não tem, é um sonhador. Então, ele vivia lá acreditando que o moinho de vento era um monstro, né, que era uma ameaça. Mesmo os outros à sua volta falando que não, ele se exaltava e defendia que era aquilo que ele precisava, né, combater, o moinho de vento. E congregam-se em grandes discussões atrabiliários e irascíveis. Atrabiliários quer dizer que de mau humor, de forma violenta, colérica, né, faz aquela discussão acalorada. E irascíveis é quem se irrita fácil, né, de ira, vem de ira. Então, é uma pessoa irascível, tem uma ira muito fácil ali, de gênio difícil, que é aquele que sempre quer ter razão, então tá ali, qualquer coisinha já desperta a ira. E todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhes os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Ou seja, os princípios sublimes da tarefa, né? É a prática dos ensinamentos do Cristo. Porque não adianta a gente só falar e não praticar, né? A gente pregar o amor, a compreensão, né? A conduta diária tem que ir além das falas decoradas e enfeitadas. A gente tem que pôr em prática, porque só falar, até papagaio fala, né? Então, isso não leva a gente a lugar nenhum. Se a gente não se dispor a sermos a cada dia melhores, observando as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas falas, nós vamos estar caindo no que está falando aqui, né? Vai ser só uma fala bonita, só uma palestra, uma discussão ali com falas difíceis, com palavras decoradas, mas de sentido fútil. Não tem valor nenhum, porque o exemplo não condiz com o que está falando.
Muito infantis o trovão da voz e a mímica verbalista. Filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o mestre na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Então, do que adianta eu vim aqui expor esse meu pensamento, expor esse texto, falar de tudo isso para vocês, né? Pesquisar, tentar passar uma palavra amiga, um conforto, mas aí lá dentro de casa eu faço da vida do meu filho um inferno. Lá na minha família eu convivo com os meus pais, com meu irmão, com os que me cercam da pior maneira possível. Eu não estou vivendo o que o Evangelho está pedindo. E quando aqui fala não se envergonhar, né, porque qualquer um que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele envergonhará o Filho do Homem, o que será que isso passa na cabeça da gente? Qual que é o sentido que vem na nossa mente? Envergonhar do que exatamente será que está falando? Das ações. Tipo, Jesus disse, quem se envergonhar de mim, eu também envergonharei dele, né? Então, Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele disse que é isso, a partir do momento que a gente se envergonha da verdade, a gente vai contra os preceitos cristãos, contra os ensinamentos dele. Quando a gente se volta contra a verdade por vergonha ou qualquer outro argumento que seja, é o mesmo que voltar contra o Cristo e seus princípios. Mas esse vergonha, não é você ter vergonha de falar do Cristo, não é você ter vergonha de defender que você é espírita, é vergonha de você mostrar quem você realmente é. Porque isso é muito atual. Às vezes você está com um grupo de pessoas ali e você está vendo alguma coisa que você sabe que aquilo não é legal, que aquela fala não é adequada, que ali não é o momento, mas você, ao invés de você confrontar, primeiro o que você pensa? Mas o que os outros vão pensar? Vem aquela vergonha, né? Ai, mas será? Será que eu estou certo? Será que eu estou certo? Como será que eles vão, né, pensar de mim? O que eles vão julgar de mim? A partir do momento que você tem certeza daquela ação errada, você precisa agir de maneira a corrigir aquela ação, para fazer valer esses ensinamentos que você prega. Porque, ou você vive ou você não vive. Se é só para falar, não faz sentido, né? E muita gente vê também, eu soube de um caso que as meninas estavam comentando lá no hospital, lá de uma pastora, ou pastor, não entendi direito, que parece que matou o marido, algo assim. É isso mesmo? Um negócio assim. Aí, pensa, você está lá, você faz, prega a palavra como eles falam e tudo. E não só eles, todos nós, né? Todos estamos sujeitos a errar. Mas a gente tem que estar vigilante, a gente tem que estar atento. Espera aí, essa ação minha está de acordo com o que é ensinado por Cristo? O que a gente está falando, o que a gente está agindo, vem a complementar os ensinamentos que a gente tem ouvido e também aquele que a gente tenta passar? Porque, querendo ou não, a gente está todos os dias influenciando e sendo influenciado, mesmo que a gente não saiba. Às vezes você pode não observar, mas tem gente que te acompanha, que te admira, tem gente que segue você como exemplo, e às vezes você nem sabe. E aí, de repente, você dá aquela tropeçada feia. E aí, como diz aquele ditado, você fez 99, deixou de fazer um, perdeu todo o resto, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque as coisas elas têm que ser
medidas na medida do amor, da compreensão, do carinho, como Cristo ensinou. E não a gente querer colocar tudo na nossa régua e medir tudo pelo nosso conceito. Que, se for assim, a gente não vai ter um equilíbrio, uma harmonia nunca, né? Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus, não em perlengas calorosas, que é o que a gente comentou, que eu falei agora, em discussões, em falas, né, ficar lá e pelejando. Jesus não precisa de ninguém para ficar defendendo ele, não. Quem disse que ele precisa disso? Ele não precisa. Ele já veio, ele já passou os ensinamentos, ele já falou tudo que tinha para falar. Então, assim, a gente não tem que ficar debatendo com ninguém. Por mais que seja difícil da gente querer passar aquele conhecimento que a gente acha que tem, né? Porque às vezes a gente é um pouquinho arrogante também, a gente estuda um pouquinho e se acha que já sabe demais. Então, não porque isso daqui é o certo, não porque eu aprendi assim, não porque é desse jeito. E a gente tem que frear um pouco essa empolgação para a gente não ferir o outro. Porque a questão de você não se envergonhar, de você falar, de você agir, mas também não é de querer impor nada a ninguém, né? Então, torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus, não em perlengas calorosas, das quais cada contentor regressa mais exasperado, mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal, que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Então, a gente tem que estar atento se a gente está apenas falando palavras ao vento ou se a gente está vivenciando aquilo que a gente está falando, para poder colher frutos verdadeiramente bons, né? A gente precisa ser ao máximo o exemplo de amor, que é o que Jesus sempre foi, renunciar a si mesmo, fazendo um sacrifício pessoal, aceitar o posicionamento do outro, o que nem sempre é fácil, né? Mesmo que os seus argumentos ainda não sejam compatíveis com os ensinamentos do Cristo, a gente tem que entender que Deus deixou o livre-arbítrio para cada um. Cada um vai agir de maneira com o seu conhecimento. E isso não quer dizer que a gente tem que estar ali aceitando, não é bem a palavra, mas concordando com o que o outro está falando, com o que o outro está agindo. Mas, às vezes, aquela iluminação ainda não chegou naquela pessoa, mas não quer dizer que não vá chegar. Só não é o momento ainda. Então, a gente tem que levar isso para a nossa vida, da gente manter o compromisso com nós mesmos, da gente entender que cada um tem o seu tempo e que se manter firme no nosso sentimento de fé, de cristãos, de agir de acordo com a verdade de que cada um tem o seu conhecimento, que cada um tem o seu modo de agir e de interpretar as coisas. E não querer impor, e não querer fazer discussões acaloradas porque desse jeito é melhor. Uma coisa que é muito comum, porque eu vivenciei isso, e muitos outros com quem eu conversei também falou a mesma coisa. Que quando a gente conhece o Espiritismo, parece que é um mundo novo que se abre. A gente enxerga o mundo de uma forma completamente diferente. E aí a gente quer sair gritando aos quatro ventos isso. A gente quer mostrar que isso é assim, não porque não é desse jeito, não porque a ressurreição não existe, não porque a reencarnação existe, porque é assim, porque é assado. Né? A gente fica empolgado, a gente quer passar para aquela pessoa que não... mas você vai encontrar fulano lá do lado de lá. Você vai encontrar, não tem céu e inferno, não existe isso. Aí você quer colocar essa sua verdade, como se diz, goela abaixo do outro que nasceu e foi criado uma vida inteira pensando de forma diferente.
Então a gente tem que respeitar. É a gente falar a nossa verdade, mas aceitar a do outro. Sem humilhar, sem querer se achar maior ou melhor que o outro. Porque Deus, ele sempre ensinou as coisas na base da humildade, do amor, da compreensão e do carinho. Então, se nós agirmos de maneira diferente de qualquer que seja esses adjetivos, nós vamos estar fugindo dos seus ensinamentos, né? Então, aprendamos, antes de tudo, a prestar atenção nas nossas ações, nos nossos sentimentos demonstrados e não a nos encantar com palavras bonitas e difíceis apenas pelo ego e pela vaidade de quem fala. Já tem aquela frase que fala: a fé sem obras, ela é morta. A fala sem conduta também. Você só falar sem agir, não vai valer de nada. Você está jogando palavras ao vento e não vai colher fruto algum, porque a pessoa vê você falando uma coisa e vê você fazendo outra. Você chega lá, aqui eu falo isso, falo tal e tal, aí você vai e me encontra lá no mercado, eu estou lá humilhando a menina do caixa. Porque ela somou errado, ou porque ela está devagar, ou porque qualquer coisa que seja. Que atitude que é essa que eu estou tendo? E às vezes no nosso dia a dia a gente acaba se perdendo nos pequenos detalhes. Às vezes a gente deixa de ser sensível à manifestação de carinho do outro. Às vezes as pessoas elas vêm para nos apresentar alguma crítica, talvez assim de uma forma que a gente não nos agrade tanto. Mas aí aquilo para a gente já é o fim da picada. A gente não aceita, a gente já se revolta, a gente já começa a falar do outro. É incrível que quando a gente está com raiva, quando a gente está com um sentimento ruim, negativo, qualquer que seja, a gente parece que apaga tudo que a gente sabe, né? Apaga. Porque é muito fácil quando a gente está aqui, igual eu falando, né? E vocês ouvindo, e a gente vai raciocinando. Parece tudo tão claro, tudo tão óbvio. Mas aí na hora da gente colocar em prática, a gente se perde. Infelizmente, ainda somos assim. E isso vai acontecer várias e várias vezes ainda. Faz parte do nosso crescimento. O que a gente não pode deixar de pensar, o que a gente não pode deixar de fazer é o famoso orar e vigiar para nós mesmos. A gente entender que a gente tem os nossos pontos fracos. E a gente saber que quando chega naquele ponto ali que é o meu limite, é onde que eu tenho que me vigiar mais ainda. Quer ver um exemplo? Agora com essa política que passou. A gente sabe que é o ponto central. Tocou em política, a Genilza até fechou a cara. Por quê? Porque a gente sabe que vai dar ruim. Vai dar ruim. A partir do momento que você está ali reunido, você já respira fundo. Respira, concentra e tenta lembrar desses ensinamentos. Você vai ver como que vai ser diferente, você vai pensar de uma forma diferente, você vai argumentar menos, porque você vai respeitar o outro. Mas por quê? Porque você já se conhece, você sabe que naquele assunto ali, se tocar, é igual pisar na tua ferida. Entendeu? Então, se você já sabe, você já vai se precaver, você já vai ficar mais ponderado. Então, dá tempo de você raciocinar. Agora, quando está assim, numa situação que acontece no corre-corre da vida, aquilo te pega de supetão. Você não pensa, você não raciocina. A pessoa vem te dar um esbarrão ali e fala, às vezes, meio áspero com você, aquilo já te sobe um sangue na mesma hora. Porque é ação e reação, né? Bateu, levou. Aquilo do jeito que vai, vem. Do jeito que vem, vai, aliás, né? Então, a gente tem que sair desse automático. A gente tem que ligar o nosso botãozinho de sensibilidade com o próximo, para a gente não cair nesse erro, da gente só falar e não fazer. Mas o mais importante disso tudo, que eu sempre insisto nessa tecla, que é um ponto, para mim é o crucial, é a gente conhecer a nós mesmos nessas atitudes que nos pegam de surpresa e faz a gente cair, tropeçar, e a gente ter empatia com os nossos mais próximos, com a nossa família. Porque não adianta nada você tratar, eu venho aqui, trato todo mundo na paz e no amor, mas aí lá fora com a minha família é tudo na grosseria, na falta de educação. O que adianta?
Né? É igual eu sempre já ouvi falar. Você vai receber a visita, você coloca lá o jogo de jantar mais bonito que você tem, né? A mesa coloca tudo muito chique, muito bem preparado, tudo bem arrumado, impecável. Mas para a família, não precisa não. Nem um paninho na mesa, uma coisinha você não põe não. Tá bom assim. Né? Mas são esses que a gente tem que trazer para mais próximo da gente. Porque esses que estão mais próximos da gente são responsabilidade nossa. Cada um é responsabilidade nossa. Porque se a gente escolheu nascer naquela família, é porque a gente tem coisas a ajustar ali. Então, quanto melhor você trabalha dentro da sua família, quanto mais harmonia você gera, mais você vai expandindo esse grupo. Mais as coisas vão se encaixando e se harmonizando. Mas enquanto você não resolver aquilo ali dentro de você, dentro da sua família, as coisas não vão andar. Você vai ficar estacionado ali. E aí é a hora que a gente tem que reconhecer que nós somos falhos. Não adianta a gente querer pôr, como se diz, o carro na frente dos bois. É a hora que a gente tem que ter paciência com nós mesmos. Como eu falei, isso vai acontecer mais e mais vezes, várias e várias vezes. Só que a cada vez que isso se repetir, a gente vai ter um comportamento diferente. A gente vai evoluir um pouquinho mais. Nossa, dessa vez eu já fiquei com um pouquinho menos de raiva. Nossa, dessa vez eu pensei em falar, mas eu segurei, eu consegui controlar minha língua. Dessa vez eu pensei em sair, ir embora, deixar fulano falando sozinho ali, mas aí eu respirei fundo e consegui me controlar. Então, gente, tudo isso faz parte do ensinamento, né? Então, que saibamos aceitar o pensamento diferente do outro, a ação equivocada. E isso, como eu falei, não é julgar, que isso a gente não deve fazer, a gente sabe. Não quer dizer que a gente não faça, né? É diferente. A gente saber o que deve ser feito e não fazer é completamente diferente, mas a gente vai evoluindo de pouquinho, né? Então a gente apenas tem que aceitar que o outro está num momento diferente, aceitar que isso faz parte do processo e que não quer dizer que o outro está errado ou que a gente está errado, não. É simplesmente parte do processo da nossa caminhada, é assim que as coisas fluem. Cada um está numa versão diferente, num momento diferente, num aprendizado diferente. E a vida é assim, né? Só que não quer dizer que por ser visões, versões diferentes, que a gente é diferente um do outro no final. Não. Nós estamos todos caminhando para o mesmo objetivo. No final, nós vamos nos encontrar lá na frente, que a gente está todo mundo caminhando para a evolução, para cada dia sermos melhores, espíritos mais evoluídos, para cada dia a gente se empenhar em nos dar o melhor que nós temos, a nós mesmos, a nossa família e a todos os outros que nos cercam. E quando eu digo todos esses outros que nos cercam, aí a gente tem que fazer aquele cronograma para a gente ir trabalhando a nossa mente. Primeiro a gente, a nossa família, o trabalho, os amigos, a sociedade. E nesse, é como você fosse fazer uma grande faxina, uma grande tarefa ali que você vai fazer. Se você pegar tudo ali no mesmo tempo, você vai ficar perdido. Então começa de pouco. E aí se começar de pouco, você vai começar por onde? Por você mesmo. E aí você vai expandindo, E aí sim você vai conseguir mostrar que você não se envergonha do Cristo, porque as suas atitudes condiz com o que você fala, com o que você prega. Não são só palavras bonitas, vazias, jogadas ao vento, né? Então, que nós possamos valorizar a verdade, mas que a gente não queira ser o dono dela. Porque nós não temos condições de impor a verdade a ninguém. E sabe por quê? Porque nem aquele, o maior de todos que esteve entre nós, ele impôs a verdade. Ele não impôs a ninguém. Ele poderia até ter feito isso, mas e aí? Ia perder todo esse ensinamento. Como ele era
era e é, né, um ser muito além da evolução nossa, ele veio na base do amor, do carinho, da compreensão. Ele tentou passar da melhor maneira possível, ensinando com os seus atos, com os seus exemplos. Ele não ficou tagarelando, falando. Ele falou com parábolas, dando exemplos, para que a gente pudesse captar a mensagem. Até nisso, ele não só jogou palavras ao vento, ele usou as parábolas para que a gente pudesse imaginar na nossa mente. Porque quando você ouve uma história, passa um filme na sua mente. A partir do momento que você está vendo, você está compreendendo melhor. Porque naquela época as pessoas não tinham condições de compreender toda aquela mensagem. Como até hoje ainda a gente tem dificuldade de compreender muita coisa, né? Muitos ensinamentos a gente acredita que é uma coisa, quando você começa a estudar um pouquinho mais, você fala, ai, mas eu tinha entendido isso aqui errado. Eu li essa parte do Evangelho, eu achei que era isso, assim, não é. Daí passa mais uns 10, 15, 20 anos, você volta de novo, você já tem outra concepção. E assim é a nossa evolução. A gente vai progredindo passo a passo, né, de degrau em degrau, tendo paciência com aqueles que ainda não estão caminhando de passos tão largos ainda, né, tendo paciência com nós mesmos. Porque eu acho que o mais difícil nisso tudo é a gente aceitar a gente mesmo quando a gente erra. A gente julgar a gente de uma maneira muito severa, né? Então isso eu acho que a gente tem que entender que a gente tem o nosso tempo. É igual uma criança quando está aprendendo a andar. Tem as suas dificuldades, tem as suas limitações, cai várias vezes, chora, machuca. Mas no tempo dela, ela vai ganhando confiança e vai se arriscando cada vez mais. E é assim com a gente. Um pouquinho de paciência aqui, um pouquinho ali, mais paciência ainda com o próximo, mais paciência ainda com a família, né? E tentar, principalmente, o máximo que a gente puder, ser exemplo antes de qualquer coisa. Ser exemplo da palavra do Cristo, ser exemplo de pessoas que pregam o bem e que não só falam da boca para fora, sabe? A gente se empenhar nessa caminhada, porque essa parte aqui que fala, cadê? Com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o Mestre na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Isso aqui me chamou muita atenção. É por isso que eu estou falando disso para vocês. Porque às vezes a gente, na igreja, no culto, nas reuniões, a gente quer bajular demais, a gente quer agradar demais. Mas e aí? E lá fora? Né? Quem me conhece sabe, né, que na fábrica que eu trabalhava, o pessoal falava assim, me chamava de garota sorriso, porque eu estou sempre rindo, sempre rindo. Então, assim, o que adianta eu chegar aqui, né, eu recebo vocês, abraço, estou sempre com um sorriso e tal, mas aí chega lá fora eu estou de cara feia. Não adianta nada. Quer dizer que eu estou só para impressionar? Só para mostrar que eu sou boazinha? A gente tem que mostrar quem a gente realmente é, para a gente mesmo entender onde que a gente precisa se melhorar, onde a gente precisa mudar. Porque senão, quem a gente quer se enganar? Primeiro a ser enganado é nós mesmos, né? Então, gente, o texto de hoje ele é pequenininho, né? Tinha essas palavras que foram esclarecidas. E era essa a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Espero que eu tenha deixado uma mensagenzinha gravada, uma gotinha, uma sementinha, né, para irmos melhorando a cada dia mais, né? Que a caminhada a gente sabe que ela não é fácil. Realmente tem hora que bate aquela tristeza, bate aquele desânimo, né? Mas a vida segue a cada dia nos surpreendendo. Ora momentos bons, ora momentos ruins, e a gente está aqui para passar por todos eles.
E o bom disso tudo é que a gente tem amigos, que a gente tem família, a gente tem com quem contar, né? Graças a Deus que a gente tem, né? E é isso, gente, que eu tinha para hoje.